Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Começa o vídeo de hoje aí falando sobre a importância de você ter bitcoins aí na sua carteira, tá? Você deter aí algumas quantias de bitcoins ou outras criptomoedas também, mas de mais importância é a criptomoeda Bitcoin, tá aí. Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque alguns economistas, alguns especialistas aí, principalmente economistas de escola austríaca, já estão prevendo, não é de hoje, uma crise financeira ressurgindo aí. Na verdade, seria aí o reaparecimento da crise financeira de 2008, tá? Que não foi embora por completo, que estaria aí ressurgindo novamente e cada vez mais, quanto mais o tempo passa, vem sendo dados aí mais indícios de que de fato a crise está bem próximo. Agora o seguinte, já deixando muito bem claro logo de antemão nesse vídeo aqui, tá? Que esse tipo de indicação que eu estou dando não é um conselho de investimento, tá? Não estou dizendo que você vai obter Bitcoin hoje para ter lucro amanhã ou semana que vem. É algo mais a longo prazo. E outra coisa, qualquer tipo de compra, seja de Bitcoin ou outro tipo de altcoin, é por sua conta e risco, tá? Afinal, você que vai estar em frente ao computador efetuando essa compra, faça isso por convicção própria, beleza? Vou falar também sobre a desativação de algumas operações da Bittrex International, né? Seria um tipo de braço, um tipo de divisão da Bittrex para países fora dos Estados Unidos. Vou falar aqui quantos e quais serão os países onde ela vai interromper o serviço, vai paralisar aí as suas operações. Será que ela vai paralisar as operações aqui no Brasil também? Isso que você vai saber nesse vídeo aqui. Então já viu que esse vídeo aqui tá muito útil, muito importante. Se eu fosse você, ficaria aí até o final. Agora um recado rápido para aquelas pessoas que estão caindo de paraquedas aqui no canal pela primeira vez, ou então que já são aqui velha companhia aqui do canal, mas ainda não é inscrito, para se inscrever, tá rapaziada? Além disso, dá like, compartilha esse vídeo com o geral inteiro e também ativa esse sino para você receber a notificação, tá? Se você quiser trocar alguma ideia comigo, receber notificação de vídeo pelo WhatsApp, adiciona esse número que tá passando aí embaixo na sua tela, tá? E manda um oi, tranquilo? Recado dado, agora vamos pro vídeo, tá rapaziada? Seguinte, por que você deveria armazenar aí bitcoins? Eu falo para aqueles que têm aí uma certa grana, um dinheiro sobrando aí, que não esteja precisando tanto do dinheiro assim, possa fazer investimentos em bitcoins ou em outras altcoins, mas de preferência o bitcoin que vem aí garantindo uma maior dominância. Inclusive, tá? Ele vem sofrendo uma valorização nos últimos dias devido aí ao tipo de medida que vem sendo proposta, colocada aí pelo Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, tá? Porque isso já não é mera coincidência, isso já foi testado anteriormente, tá? Quando o Federal Reserve continuou fazendo ali a impressão do dinheiro, quando começou, melhor dizendo, ele a fazer a impressão do dinheiro, o preço do Bitcoin acabou subindo, claro que teve uma queda aí impulsionada pela Bakkt, né? Mas agora que o governo dos Estados Unidos, ou melhor dizendo, o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, tá fazendo aí esse aumento, tá dando aí um estímulo na impressão de dinheiro, parece que o preço do Bitcoin está sendo impulsionado novamente, tá? Então, como eu falo, isso não é mera coincidência. E por que o preço do Bitcoin pode continuar subindo? Eu falei justamente sobre isso, tá? No último vídeo que eu trato sobre análise fundamentalista do preço do Bitcoin, eu falo, olha, dada aí as atuais circunstâncias, se o Federal Reserve continuar fazendo impressão e tudo indica que vai continuar, o preço do Bitcoin tende aí a subir bastante. Foi dito e feito, tá rapaziada? E o preço pode continuar subindo ainda, tá? Eu posso dizer com quase total certeza que se essa medida keynesianista, tá? Para quem não sabe o que é medida keynesianista, é o ato ali de você imprimir dinheiro, com isso você acaba gerando uma certa desvalorização no valor da moeda, no preço ali, no poder de compra de quem tem aquela moeda e gera a tal indesejada inflação, tá? Essa é a maneira, é um método ali achado por políticos que querem ali meio que sair um pouco bem na fita, aumentar um pouco a popularidade, né? Isso é uma prática, uma medida populista e ao mesmo tempo não quer aumentar impostos, porque essa é a única forma ali, né, de você custear ou o erário público, a máquina do Estado, ou então até para aqueles que querem ali criar um novo tipo de programa, um novo tipo de benefício que nada mais é do que um privilégio para algumas classes, e o político é que no final de contas sai capitalizando com tudo isso, tá? Porque a curto prazo, de fato, gera aí benefícios aí incalculáveis, principalmente para o dirigente político, só que a longo prazo isso gera aí um tipo de consequência muito amarga. Mas Rodrigo, por que o Banco Central lá dos Estados Unidos está fazendo isso? Olha só, o Banco Central ele está somente nesse mês, a gente está no 21º dia de outubro, tá? Não chegou a nem completar o mês, e o Federal Reserve acabou injetando aí artificialmente na economia, porque isso aí é uma distorção, não é nenhum tipo de variação normal do mercado, tá? Tá injetando ali dinheiro no mercado muito maior do que toda a capitalização
capitalização do Bitcoin. Se você pegar todos os Bitcoins juntos, juntarem todos os Bitcoins, não chega no valor que foi aplicado pelo Federal Reserve. É tanto que o Federal Reserve somente nesses 21 dias, em 3 semanas, aplicou ali artificialmente na economia, acabou injetando cerca de 210 bilhões de dólares. Isso é um décimo de todo o PIB brasileiro, tá, rapaziada? Isso não é pouca grana não, isso é muito dinheiro, tá? Para que vocês tenham uma ideia, todo o mercado de capitalização do Bitcoin é de cerca de 148 bilhões, ou seja, bem abaixo dos 210 bilhões que já foram injetados até o dia de hoje, até o dia 21, e a tendência é que continue ainda mais. Mas por que essa injeção está sendo feita? Olha só. Isso aí, como já falei, é um certo tipo artificial de você tentar reaquecer a economia. Porque dada aquela medida trágica, baixa taxa de juros, como foi feita lá pelo Federal Reserve, como está sendo feita aqui no Brasil. Alguns estimam que a taxa Selic tende a cair abaixo dos 4%. E olha só, taxa de juros muito alta pode ser algo muito horrível para você até que está tomando empréstimo, de fato, não é muito boa ali em relação ao consumismo, mas a questão é o seguinte, você também não pode jogar muito para baixo, tá? Você tem que deixar o mercado caminhar da maneira correta, de forma livre, tá? Porque o mercado, a demanda vai ali saber dosar a taxa de juros, seja ela para um valor mais alto ou mais baixo, a depender da situação. Não é nenhum burocrata com a caneta na mão que vai saber decidir qual seria a taxa de juros ideal. Mas é o seguinte, o Banco Central dos Estados Unidos abaixa com tudo a taxa de juros, está inclusive abaixo até do normal, do necessário. Muitas pessoas, muitos investidores ali retiram dinheiro ali do fundo do governo, né, deixam de comprar títulos do governo e passam a investir na Nasdaq, né, que é a bolsa, a principal bolsa de valores dos Estados Unidos. É como se fosse a Ibovespa aqui no Brasil, tá? Passam a ver outros tipos de investimento, passam a investir no Bitcoin, passam a investir em ouro. Então, por isso que eu falo, compra Bitcoin, porque a longo prazo isso pode ser muito vantajoso para você. E nesses últimos dias o preço do Bitcoin subiu de novo, tá? Isso aqui não é nenhum tipo de coincidência. Sempre que é divulgada essas notícias aí de que o governo, ou melhor dizendo, o Banco Central está imprimindo dinheiro, tá? Tem grandes chances aí de desvalorizar a moeda, o preço do Bitcoin sobe, assim como o preço do ouro e outras commodities, porque tem investidor que passam a adquirir esse tipo de ativo, tá? Então, se você, lembrando, faça aí qualquer tipo de compra aí de Bitcoin por sua conta e risco, mas para aqueles que estão chegando agora na frente de muitas outras pessoas, e caso o preço do Bitcoin, como tudo demonstra, venha valorizar bastante aí ao longo do tempo, o preço suba bastante, é você que vai ganhar com essa valorização. Mas continuando aqui, por que isso é um indício de crise, tá? Porque quanto mais o tempo passa, vai sendo aí trazidos novos indícios de que uma crise econômica está cada vez mais próxima. Porque olha só, como eu já falei, isso aqui é uma injeção artificial. Vamos dizer que não houvesse essa injeção. Porque vamos dizer que não houvesse a injeção de todo esse capital no mercado. Vamos dizer que o Banco Central não interferisse. O mercado estaria cada vez mais desacelerado. Vocês sabem que economia desacelerada gera crise. Isso aqui não está acontecendo somente nos Estados Unidos. Está acontecendo nos Estados Unidos, em países da Europa, como a Alemanha, que é o principal pilar da União Europeia, China. Então, vários países estão desacelerando em conjunto. Qual o resultado disso? Qual é a consequência direta disso? Crise financeira mundial. Mas saindo dessa notícia aqui, vamos falar também sobre a Bittrex International, que é um tipo de braço da exchange Bittrex, que está encerrando aí o seu serviço, suas operações em mais de 30 países. Sendo eles, por exemplo, a Botsuana, o Camboja, a República Centro-Africana, a República Democrática do Congo, Afeganistão, Bósnia e Herzegovina, Costa do Marfim, Egito, Eritreia, Etiópia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Guiana, Iraque, Laos, Líbano, Líbia, Maldivas, Paquistão, Somália, Somália do Sul, Sri Lanka, Sudão, Trindade e Tobago, Tunísia, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Iêmen e Zimbábue, tá, rapaziada? Esses são os 30 países. Felizmente o Brasil aí não está aí dentre os países que estão tendo operações aí dessa exchange encerradas. E o seguinte, somente as operações dessa exchange que está sendo ali meio que suspensas, está sendo aí encerradas nesses países, mas isso não significa dizer que esses países aí terão serviços de outras exchanges, tá? Isso aqui seria um tipo de consequência direta aos embargos, né, também, né, não somente por isso, mas também aos embargos ali propostos pelos Estados Unidos, né, pelo departamento ali do governo dos Estados Unidos a alguns países ou cidadãos de alguns países, né, que, por exemplo, o caso da Venezuela, a Venezuela é nos 30 países que está sofrendo esse tipo de paralisação, melhor dizendo, encerramento dessas atividades da exchange.
Tá? Mas por que isso estaria acontecendo? Simplesmente porque lá na Venezuela o governo do Nicolás Maduro está obrigando, exatamente, não está dando aqui a faculdade, está obrigando as pessoas a utilizarem o El Petro, que é a criptomoeda lá nacional da Venezuela. Então isso meio que financiaria o governo do Nicolás Maduro, e o Donald Trump, né, o governo dos Estados Unidos, quer meio que suplantar financeiramente o país, que é por meio de sanções, que é por meio de medidas econômicas que visem meio que paralisar economicamente o país. E se estadunidenses ou pessoas que residam nos Estados Unidos continuarem tendo relações com o Petro, vai acabar dando dinheiro para o Nicolás Maduro. Lembrando, esse não é o único motivo, mas é um dos motivos aí para que essa exchange, né, que é baseada e domiciliada nos Estados Unidos e que possivelmente poderia ter alguns problemas aí com o governo dos Estados Unidos, está fazendo aí o encerramento das atividades, tá, rapaziada? Então lembrando, governo como sempre atrapalhando. Os dois governos aí estão atrapalhando, tanto o governo dos Estados Unidos quanto aquele governo lixo do Nicolás Maduro, aquele psicopata maluco, tá, aquele ditador que está aí meio que obrigando agora a população a utilizar criptomoeda. O princípio de criptomoeda, né, a principal criptomoeda, o Bitcoin, o princípio do Bitcoin é de que a pessoa possa se livrar do mercado tradicional, das formas tradicionais de se realizar pagamento, ou seja, algo completamente antagônico, completamente diferente desse tipo de autoritarismo. Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos na próxima.